Ô glória, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe a tua vida. Estamos no 9º dia de jejum. E a palavra hoje diz assim, que a prosperidade que o Senhor nos dá passa pelo dom que Ele também nos dá. Você tem um dom. A tua prosperidade com certeza vai passar por esse dom que você ama. Você é um bom vendedor? Então é nas vendas que você vai exercer esse dom de Deus, a prosperidade, e você vai avançar, você vai ter êxito. Você é um bom mecânico, você ama a mecânica, é por esse dom que Deus te deu que você vai avançar e vai ter a sua prosperidade. Estaremos vendo isso aqui hoje, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Estamos na leitura do livro Restituição Financeira, autoria do pastor Wilson Oliveira da Silva, da Igreja Videira São Paulo, tá bom? Eu sou o pastor Edivaldo Domingues, da Igreja Apostólica Rios da Graça, somos associados à Vinha, nós somos aqui da cidade de Jaguariúna, nossa sede internacional. É um prazer ter você conosco, estamos num propósito de 21 dias e nesses 21 dias orando por nossos alvos, orando, jejuando por nossos alvos pessoais, alvos pela vida das pessoas, orando pela salvação, orando por cura, orando pela restituição das famílias, enfim. Todo mundo tem o seu tempo de devoção, onde você deve orar, buscar o Espírito Santo, fluir no Espírito, receber uma palavra de Deus. É um tempo de novidade, é um tempo de muito proveito na presença do Senhor. Tá bom, queridos? Vamos lá? O capítulo de hoje é o capítulo 9, 9º dia de jejum, capítulo 9. Escolha ficar na sua herança sem retroceder. Né? Então é importante que quando Deus começou a fazer o processo do povo dele prosperar, que o povo estava no Egito. Não é? Então Deus tirou e caminharam lá 40 anos, que é um tempo de vida no deserto, e entrar na terra prometida. Só que a terra prometida, o que você aprendeu no capítulo anterior? Que você tem que decidir, que você vai ter um sócio. Esse sócio é Deus, só que ele tem que ser majoritário. Ele sendo majoritário, você entende que a terra é dele. E ele afirma isso aqui em Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis, olha que profundo, né? Que belo. Sereis minha propriedade particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é minha. Em Levítico também ele disse para os filhos dele: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra toda é minha. Então a terra, né, quando se tratava ali da terra de Canaã, que eles iam agora morar, ia ter as delícias na terra, porque lembra, eles estavam vivendo no Egito como escravo, lidando com horta. Um pedacinho de terra, agora era a terra muito grande para eles prosperar. Deus dividiu a terra entre as tribos, não é? Então, cada tribo ali, cada povo iria prosperar demais. Era só cultivar, porque a chuva Deus também ia dar. Sem chuva não tem nada. Então, Deus dizendo que ia cuidar da terra, mas a terra é minha. Usufrua, mas a terra é minha, me honra, percebe? Bacana isso, você ter esse entendimento, né? Então, nada é meu, nada é seu. Quando você entende que a sua casa não é sua, foi o Senhor quem deu, o seu trabalho, sua profissão, sua empresa, o carro, tudo. Irmão, tire esse negócio do seu coração de que é meu, esse sentimento de posse. Nada é nosso, tudo aqui passa, tudo é passageiro. Então, Deus deixava isso claro no coração dos filhos dele. Olha, tudo aqui é meu. Eu estou colocando vocês aí para vocês fazer multiplicar. Né? O pai quer que o filho avance. Então, esse era o desejo do coração de Deus. Né? Então, ó, o Senhor chamou a porção que cada um te recebeu de herança. Então, cada tribo, cada filho de Deus que recebeu um pedaço de terra, Deus chamou de herança. Porque eles não compraram a terra, eles ganharam. É forte, né? Então, quantas coisas Deus te deu? É herança. Herança. Ah, não, fui eu que fiz. Herança, foi Deus que te deu, faz multiplicar. Então, eles não trabalharam para comprar, lhe foi dada pela graça do Senhor.
novamente, volta a insistir, a entender que as coisas se passam no reino de Deus é fundamental para o êxito da prosperidade. Então, lá, a terra dada, né, a herança que foi dada, que está lá em Josué, capítulo 14, versículo 1 a 5. Vou ler só o primeiro versículo aqui. Ó. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir por sorte da sua herança, como o Senhor tinha ordenado, por intermédio de Moisés. Então, percebe? A herança foi Deus quem deu. Então, a pessoa não podia chegar lá na terra e falar, é meu agora, vocês saem daqui, não. Então, se Deus é o sócio majoritário da sua vida, ele dá direção para tudo. Então, agora, o povo com posse da terra, percebe? E uma sociedade divina, eles estavam prontos para começar a trabalhar e prosperar. Por isso é fundamental que quem aceita o chamado para a prosperidade abrace a parte que o Senhor vai lhe conceder no reino dele. Isso é muito importante, né? Você entender que é Deus quem deu e que ele te dá para você, como filho, prosperar e fazer multiplicar naquilo que é dele. Por isso a grande maioria não prospera. Por quê? As pessoas fazem escolhas erradas, deixa Deus de lado, Deus que dá e a pessoa despreza ele, né? A prosperidade está atrelada à herança no reino de Deus. Cada um tem a sua parte, deve se ater a ela. Não comece nada nessa terra sem antes ter o aval do Senhor. Então Deus é o fiador, é o aval, não é? E essa herança grande que Deus nos dá passa pelo dom. Todo mundo tem um dom que Deus deu. Então Deus vai usar esse dom, essa herança que Ele deu para nós, para a gente prosperar. Né? Você é um pastor, você ama pregar, você ama a palavra, é esse dom que Deus vai usar você para fluir. Você ama ser usado para cura, é nesse dom de cura que você vai fluir e vai prosperar. Sabe, você é um bom eletricista, é nesse dom de eletricista, de pintor, de construtor, de mecânico, de engenharia, de médico, que você vai avançar e prosperar. Foi Deus quem deu. Então, quando você tem um sócio majoritário, que é Deus, e você entende que ele te deu a terra por herança, e nessa terra, que é esse dom, essa herança que ele te deu, é esse o caminho da prosperidade na sua vida. Então, desempenha bem com ele, pedindo a direção, o aval dele, percebe? Deixa sempre Deus te dar o aval dessa herança que ele te deu, tá bom? Mesmo dentro de Canaã e trabalhando dentro da nossa herança, pode ser que alguma coisa não funcione e, ao invés de lucro, dê prejuízo. Pode ter certeza que, caso isso aconteça, houve alguma quebra de princípio divino ou administração do empreendimento. Deus, sabedor que isso pode acontecer com seus filhos, cria uma forma deles sempre terem uma nova oportunidade. Em Deuteronômio, Deus estabelece o ano da remissão. O ano da remissão era o 7º ano. De 7 em 7 anos havia o ano da remissão. Nesse ano específico, caso alguém tivesse pegado algum dinheiro emprestado e não tivesse como pagar, o credor perdoaria a dívida e o devedor ficaria livre dela para continuar sua vida normalmente. Tá vendo? Então, Deus, ele dá o dom para a gente ser frutífero. Mas se alguma coisa sai errada, veja bem, ó, você está na terra que Deus deu. Ele te deu o dom para você fazer acontecer. Agora, pensa, deu errado. Pronto, o que você vai fazer? Desistir, se matar? Não. Você vai insistir, porque o próprio Deus, ele tem o poder da remissão. Jesus te perdoa e você tem o seu recomeço. Antigamente, era de 7 em 7 anos. Hoje, eu quero declarar o ano da remissão teu sendo hoje, acontecendo um sobrenatural nas suas finanças. Significa que Deus te perdoou e te está dando uma nova chance. E que agora, com o erro que aconteceu, você aprendeu com o erro, agora você então venha deslanchar, não é verdade? Sem medo de ser feliz, porque o Senhor tem prazer que você, filho, prospere.
Deus não quer você um filho pobre. Não quer. Por isso tinha o ano da remissão, porque Deus não queria filhos pobres no meio do povo dele. Todos tinham que estar vivendo bem. Olha só que lindo. Já pensou nos dias de hoje? A quantidade enorme de pessoas que estão endividadas em bancos, em instituições financeiras, cartões de crédito, pelo mundo. Quantas pessoas, imagine um dia de perdão. Imagine um dia de perdão para todo mundo. Não vai equilibrar? Todo mundo não vai ficar feliz? A pessoa que não dorme, a pessoa que está perdendo seus bens. Olha só, Deus, ele sempre quer o bem-estar dos seus filhos. Então, é para você fluir e frutificar. Mas como ele sabe que não somos perfeitos e pode acontecer alguma coisa de errado, então ele também já tem o perdão para que você e eu avançamos. Eu quero declarar que seja esse dia. Seu telefone vai tocar, a boa notícia vai chegar, a sua prosperidade vai acontecer hoje, prosperidade vinda do Senhor, dada por herança. Herança é graça, você não trabalhou para ter, é dado, recebe aí em nome de Jesus. Amém, queridos? E tá essa palavra do perdão, está aqui em Deuteronômio 15, versículo do 1 ao 6, tá bom? Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Olha só. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Eu vou ler só esse trecho aqui, tá? Tem até o versículo 6. Então, e sabe o que acontecia com o credor que perdoava a dívida? Como ele estava na terra que Deus deu, Deus fala assim: eu te dei a terra. Tem alguém devendo para você? Você não vai falir, você não vai ficar na pior se essa pessoa não te pagar. Então você vai avançar ainda mais. Eu vou multiplicar as tuas bênçãos se você perdoar a dívida. Porque você está na terra que eu dei, então libera o perdão da dívida para o irmão. De 7 anos acontecia isso. Devia ser uma festa, né, gente? E isso deveria acontecer nos dias de hoje. Você já perdoou dívida de alguém? Eu já perdoei. E também já fui perdoado. É um alívio, não é? Como é bom você poder ter esse coração. E é um coração que vem de Deus. Você está tendo o coração de Deus, igualzinho o Senhor. Igualzinho eu acabei de ler aqui. Porque é Deus que te deu e Ele faz você prosperar ainda mais. Né? Você deu o alívio para aquela pessoa que estava devendo. Né? O que queremos enfatizar é a vontade de Deus de que eu seja próspero, dando-me todas as oportunidades para que a prosperidade aconteça em minha vida, ainda que eu possa administrar mal o que Deus me deu. Né? De tempos em tempos, o Senhor faz milagres em nossas vidas, nos dando novas oportunidades para prosperarmos. Não importa como um milagre aconteça, pode ter certeza de que, de uma forma ou de outra, o Senhor fará um milagre em suas dívidas. Quando isso acontecer, é o ano da remissão para você. Aproveite, agradeça ao Senhor e insista novamente em sua prosperidade, ajustando o que você fez no passado, que gerou a dívida que te nocauteou. Se ajustar, você não terá nova dívida, mas sim a prosperidade aflorando através de você. Ai, que bênção, né? Esse é o nosso Deus. Ele pensou em tudo para te ver sempre próspero. Cabe a mim e a você não retrocedermos ou desistirmos de ser prósperos. Não esqueça que os olhos do Senhor estão continuamente sobre a terra de Canaã. Não importa o quanto não deu certo e você tenha caído. Levante-se novamente e prossiga rumo à prosperidade. Isso é uma escolha. Tá vendo? Isso é uma escolha. Escolha de seguir em frente sempre, sem retroceder. Esse é o segundo degrau da escada da prosperidade. E aí, continuará sonhando com a prosperidade em nome de Jesus, né, queridos irmãos? Então, vocês viram no capítulo anterior que Deus tem que ser o nosso sócio majoritário. Então, você vai entrar numa empresa, numa igreja, num negócio, enfim, você vai começar o seu ministério, tudo ele tem que ser o sócio majoritário. Ele dá a direção, ele dá os recursos, ele fala o que você tem que fazer e você presta conta para ele. Não o contrário.
E depois disso, você entender que ele te deu a terra e fala, ó, prospera aí, eu dei, é herança. Então, esse dom, que é essa terra que ele deu, foi dado para você e eu prosperarmos. E ainda, se sair alguma coisa errada, ele ainda nos perdoa, porque ele não quer o seu filho. Jamais, como disse o rei Davi, né? Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência mendigar o pão. Deus tem prazer que os filhos prosperem, ainda que saia algo de errado, ele dará o escape para você. Você será perdoado e terá o recomeço, e o Senhor envia a prosperidade. Não desista de ser o próspero de Deus. Você vai fluir e vai frutificar e vai dar a volta por cima. E esse erro, esse deserto, foi uma faculdade para ensinar você, ó, a alavancar e agora continuar na prosperidade, honrando o Senhor, honrando a chamada, honrando tudo aquilo que Ele te deu. Vamos fazer aqui a confissão juntos? Vamos lá, então. Vamos declarar juntos aqui essa confissão? Olha, não esquece de dar o seu like e de fazer o teu comentário. Cada like que você dá, o YouTube entrega poderosamente, né? De graça. Você dá um like aí, ele vai entregar essa mensagem para 5 a 10 pessoas, porque ele entende que você gostou do vídeo, tá bom? Eu declaro que minha prosperidade está na herança e no dom que Deus me deu. Declara isso. Não está em você, não está em mim. Está na herança que Deus nos deu. Mesmo que eu falhe, e eu não desisto. Mesmo que eu venha a falhar, eu não desisto. Pois o meu Deus é o Deus do recomeço e o Deus da remissão. Eu não vou retroceder. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, um momento de finanças, está em dívidas, Deus hoje pode fazer um recomeço na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, em o nome de Jesus, Pai de amor, Pai poderoso, apresento nossas vidas diante de Ti. Todo dia uma história. E que hoje, como esse sol nasceu, que seja o sol da justiça para nossas vidas. Assim como no passado, que o Teu perdão hoje é todos os dias através do Teu Filho Jesus, em que cremos. Nós cremos na fé, nós cremos no amor do Teu Filho. Sim, por nós. E o Senhor nos faça prosperar nos dias de hoje, remindo nossas dívidas, ó Deus. Sim, o Senhor tem poder para perdoar nossas dívidas, nos dando a nova chance, porque a terra pertence ao Senhor. Tudo pertence a Ti. A herança vem de Ti, foi dada por Ti. Então nos faça prosperar na herança que o Senhor nos deu. E caia por terra todo espírito de endividamento. Caia por terra todo medo, ó Pai, de prosperar, de recomeçar. Em o nome de Jesus, dê força, Senhor, dê ânimo através do Teu poder, ó querido Espírito Santo, a todos que me assistem. Dá ideia para que eles venham prosperar e avançar. Em o nome de Jesus eu abençoo todos os que estão assistindo, todos que vão assistir. Compartilhe esse vídeo para abençoar a vida de alguém, porque quantas vezes você cair, quantas vezes a mão de Deus estará estendida para te levantar. E você, não desistindo, o Senhor irá te agraciar com uma grande bênção e ali você vai viver bem dessa bênção que Ele já te deu. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe o teu jejum, tá bom? Não deixe nada atrapalhar a sua devoção, o seu tempo de oração, seu tempo de jejum, você orando pelos seus alvos, tá bom? Não deixe nada atrapalhar. Seja focado. Tenha foco no seu jejum, no seu tempo de devoção e oração e esteja atento à voz do Espírito Santo, porque ele vai falar no seu coração, ele vai te dar. Declare que ele é o teu sócio majoritário e peça ideias, ele vai te dar e você vai prosperar e avançar, tá bom? Deus abençoe. Um beijo no seu coração.